Um dia, o maior inimigo do bilionário apareceu diante dele e até se aproximou de sua noiva. O que ele não esperava mais ainda era que Aslan também gostasse de Lyra à primeira vista. Esse fato o deixou muito incomodado. Ele imediatamente foi até o lado de Lyra e a abraçou com força. Orhun olhou para Aslan com cautela, dizendo que Lyra era sua noiva. Nos próximos dias eles realizarão um casamento, mas atualmente não obtiveram autorização de Dona Lyra. Por isso, Lyra se esforçou ainda mais, ficando várias noites sem dormir, arrumando coisas para ter em mente no casamento. Depois ela conheceu a senhora Essa em particular. Lyra perguntou sua opinião, a senhora Essa olhou para o plano de Lyra, surpresa porque ela havia planejado cuidadosamente a lista de convidados, até mesmo o cardápio. Então a senhora Essa não teve chance de questionar Lyra com dificuldade. A senhora Essa não encontrou mais erros. Afinal, Lyra fez isso pela dignidade da família. Por isso, mesmo relutante, ela ainda elogiou Lyra. Você se saiu muito bem desta vez. Esta foi a primeira vez que Dona Essa reconheceu o esforço de Lyra. Só assim, Lyra inicialmente completou a prova de Dona Essa. Mais tarde, Lyra encontrou Homer enquanto descia as escadas. Homer ficou curioso e perguntou a Lyra se Dona Essa estava incomodando ela. Mas, inesperadamente, Lyra recebeu a aprovação da senhora Essa. Homer deu um suspiro de alívio. Parece que neste momento a senhora Essa também percebeu que não pode impedir que o casamento aconteça, então ela só pode optar por aceitá-lo. Mas Lyra não se atreve a relaxar, quer preparar o casamento da maneira mais perfeita possível e se errar, talvez Dona Essa tenha ainda mais preconceito contra ela. Posteriormente, Lyra se encontrou em particular com Orhun, querendo discutir detalhadamente os planos do casamento para ver se havia alguma deficiência. Orhun percebeu que o plano havia sido escrito detalhadamente, o layout da sala, as boas-vindas aos convidados e até mesmo o cronograma do casamento estavam perfeitamente organizados. Orhun também sabia que nos últimos dias Lyra vinha se preparando diligentemente, sacrificando seu precioso tempo e se dedicando de todo o coração ao casamento. Orhun ficou com o coração partido por Lyra. Em seguida pegou o papel que havia sido jogado fora pela Dona Essa e perguntou gentilmente a Lyra: diga que eu sei tudo o que você quer fazer. Que tipo de casamento você quer? Eu te darei esse tipo de casamento. Não se importe com o que alguém pensa. Neste momento os dois se entreolharam. Ele até se ofereceu para levar Lyra para passear para que ela pudesse relaxar. Lyra pensou muito, depois disse que qualquer mudança precisava ser conhecida por Dona Essa, porque ela também valorizava a opinião dela. Ela não queria que Orhun e sua mãe se tornassem discórdia por causa dela. Mas Orhun não se importou nem um pouco, disse a Lyra para fazer o que quisesse. Porém, quando Orhun estava prestes a sair, ele recebeu um telefonema da empresa, havia algum trabalho que precisava ser feito. Lyra foi passear no jardim, ela conversou com Homer. Homer expressou que estava feliz porque o casamento estava se aproximando. Ao ouvir isso, Lyra sorriu timidamente. Então Lyra começou a imaginar seu casamento com Orhun. Mas neste momento, um carro luxuoso apareceu na sua frente. O que surpreende é que o misterioso rico reaparece. E a outra pessoa viu Lyra de relance. Aslan se aproximou dela lentamente, curioso para saber por que Lyra estava aqui. Mas Lyra também se sentiu estranho, porque esse homem apareceu de repente aqui. Que coincidência! Neste momento Orhun saiu da mansão. Olhando para a cena diante dele, seu rosto gradualmente tornou-se sombrio. Embora Lyra não soubesse quem era a outra pessoa, ela podia adivinhar que essa pessoa conhecia Orhun. Antes de Aslan se apresentar, Orhun se aproximou deles e abraçou Lyra. Até agora Aslan também adivinhou a identidade de Lyra, mas a julgar pela atitude de Orhun em relação a eles, pode-se ver que o relacionamento deles não é nada bom. Ao mesmo tempo, o mordomo conheceu a senhora Essa e relatou que Aslan e sua irmã haviam retornado do exterior e agora estavam parados na frente da casa. Ao ouvir isso, a senhora Essa ficou surpresa, eles já haviam viajado para o exterior há muitos anos. Por que voltaram de repente agora? Acontece que Aslan e Orhun são parentes, Aslan é primo de Orhun, mas ele foi morar no exterior desde jovem, e desta vez ele usou o casamento de Orhun como desculpa para voltar ao país. Mal sabia Orhun que ele tinha outro objetivo. Quando a senhora Essa chegou na sala, a atmosfera na sala ainda estava tensa. Orhun foi o primeiro a quebrar a confusão, dizendo que a porta desta família estava sempre aberta para Aslan e Miran, eles poderiam vir aqui a qualquer momento. Depois disso todos se sentaram, mas cada um teve seus próprios pensamentos. Só Lyra ainda não entende o que está acontecendo. Então Miran falou, dizendo que seu pai também morava na vila. Eles moraram juntos quando eram jovens, mas então aconteceu um acidente e sua família teve que se mudar.
Depois de ouvir, a senhora Essa negou diretamente que isso fosse passado. Neste momento, Emir apareceu. Como não queria que Emir ouvisse coisas complicadas como essa, Dona Essa pediu a Lyra que levasse o menino para passear. Parece que o propósito de Aslan e Miran foi revelado. Ele voltou com um único propósito, que é recuperar o que antes lhe pertenceu. No episódio seguinte, Aslan mudou-se para a mansão e ao mesmo tempo não desistiu de Lyra. Aslan e Miran preparam seu próximo plano, confrontando Orhun a cada momento. O primo do bilionário, que estava desaparecido há muitos anos, apareceu de repente e não só isso, ele estava tentando tirar os bilhões de dom em ativos do bilionário. Ele até queria levar a mulher de Orhun. O primo de Orhun viveu no exterior há muitos anos, e após a morte repentina de seu pai, ele acreditou que os infortúnios que encontrou foram causados pela família de Orhun. Pensando em tudo que Orhun tinha, Aslan pensou que tudo devia pertencer a ele. E sua aparição deixou o clima na vila tenso. Orhun sentiu vagamente que algo estava errado, mas agora seu casamento com Lyra estava se aproximando. Afinal, ele ainda não tinha tido muito contato com Aslan, e mesmo Lyra não tinha a menor dúvida sobre a aparência de Aslan. Ela disse que os parentes de Orhun tinham acabado de voltar do exterior para um casamento, então ele deveria passar um tempo com eles. Portanto, Orhun deveria deixar os preparativos do casamento para Lyra. Mas ela nunca pensaria que esta dupla de irmãos voltasse ao país com mais intenções. Neste momento, Miran estava olhando para a mansão e elogiando-a com ironia, mas Dona Essa não se importou nem um pouco. Ela disse que para que esta família alcançasse sua glória atual, todos trabalharam muito ao longo dos anos. Orhun não queria que o relacionamento ficasse muito tenso. Ele balançou a cabeça para a senhora Essa, mas Miran recusou-se a desistir, mencionando o pai que faleceu há muitos anos. Enquanto ela estava falando, Aslan a interrompeu e disse-lhe para ir embora. Depois que os dois saíram, cada um teve expressões diferentes. Apenas a mãe de Eda demonstrou uma expressão de regozijo, era exatamente isso que ela queria. A senhora Essa ficou do lado de fora da janela, olhando para Aslan e Miran e relembrando o passado. Naquela época a família deles estava em apuros, enfrentando o risco de falência. O pai de Aslan e Miran não aguentou a pressão, adoeceu e morreu. E a família da senhora Essa assumiu toda a responsabilidade e, através de muitas dificuldades, conseguiu reverter a situação e trazer a família de volta ao topo da glória. Mas naquela época Miran e Aslan ainda eram jovens. Eles pensaram erroneamente que a senhora Essa havia usado todos os truques para lutar por propriedades. Desta vez, voltaram ao país para se vingar da família da senhora Essa. Orhun também sabia um pouco da situação. Ele confortou a senhora Essa para não dar muita atenção a Aslan e Miran, afinal ambos eram membros da família. Mas isso deixou Dona Essa muito infeliz. Ela disse que naquela época a família dele não fazia nada, estavam todos preocupados e se esforçavam para salvar a empresa. Ela não esperava que Aslan e Miran guardassem rancor contra ela por muitos anos. A mãe de Eda também ouviu essas palavras. Ela estava exultante porque finalmente encontrou um novo companheiro de equipe e planejava aproveitar ao máximo esse par de irmãos. A governanta então encontra Madame Essa e pergunta se ela quer ficar com Aslan e Miran para jantar, mas ela nem quer pensar nisso. Mas a mãe de Eda disse que não achava que eles iriam embora facilmente. No momento em que a senhora Essa estava prestes a protestar, os dois irmãos entraram. Aslan disse que queria morar na mansão, pois esse lugar também pertencia a eles. Assim que essas palavras foram ditas, a atmosfera de repente ficou tensa. Todos ficaram chocados ao ouvir esta declaração. Dona Essa também não esperava que depois de muitos anos, seu primo se tornasse tão dominador. Orhun foi o primeiro a quebrar o silêncio, perguntando-lhe o que ele queria dizer. Aslan não entrou em pânico, explicando lentamente que eles eram uma família, então viver juntos sob o mesmo teto não era estranho. Eles não sabiam que Essa sempre se preocupou com o amor familiar. Embora o pai de Aslan e Miran também fosse um membro da família, ele era muito egoísta. Agora o filho dele está falando com ela com essa atitude. Não importa o que aconteça, ela não consegue aceitar. A senhora Essa declarou que tudo nesta vila não tinha absolutamente nada a ver com Aslan e Miran. Naquela época, o pai deles era apenas um perdedor e decidiu desistir, deixando o pai de Orhun sozinho para carregar o fardo e lutar por sua família. Através de muitas dificuldades, esta família conseguiu renascer das cinzas. Mas quanto mais ela falava, mais insatisfeitos eles ficavam. No subconsciente deles, tudo que a senhora Essa dizia era mentira. Eles sempre pensaram que seu pai foi tratado injustamente. Então desta vez ele voltou apenas para vingar a morte do pai. Vendo que seu primo era tão arrogante, Orhun avançou lentamente, mostrando um temperamento forte, expressando que queria falar com Aslan em particular porque havia algumas coisas que eram inconvenientes de dizer aqui, e Lyra também percebeu isso rapidamente. A expressão da senhora Essa era um pouco assustada, desta vez sua reação foi muito extrema.
Depois de muitos anos de luta no mercado, Orhun logo cresceu e se tornou firme. Ele conversou com Aslan perguntando o que Aslan queria, mas Aslan apenas sorriu com desdém, afirmando seu propósito. Quero recuperar tudo que pertence ao meu pai. Tendo terminado de falar, ele saiu graciosamente. Mal sabia ele que este também era o teste de Orhun. Então Orhun ligou para seu subordinado, dizendo-lhe para investigar tudo sobre Miran e Aslan. Ao mesmo tempo, para obter a guarda da filha, Seket e Leila decidiram se casar. Sem mais nem menos, os dois formaram um casal legal. Na frente dos amigos, eles agirão de maneira muito afetuosa. Mas quando não havia ninguém por perto, eles se tratavam normalmente e também discutiam como recuperar a custódia da filha. No episódio seguinte, a senhora Esra quis provar a verdade naquele ano, mas subestimou a ambição de Aslan. Ele ficou de olho em Lyra, mesmo sentado no escritório de Orhun. Lyra era o limite final de Orhun, então ele não deixaria isso passar.